Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos à Casa de Caridade Coração de Maria. Vamos para mais uma tarefa nessa noite, que é uma palestra, onde teremos o justo remédio. Não vem de farmácia não, viu? E é um remédio poderoso. Vocês vão ver. Nós vamos ter hoje nossa... Cadê o seu nome ali? Não colocou não, foi? Como é meu nome? Mas era para ter ali, ó lá. Ah, sim. Era para ter lá, você não colocou. Vou mudar essa foto. Ana Paula Castro fala muito bem e vai nos trazer de fonte viva esse assunto. Então vamos procurar uma posição legal para a gente ficar bem, para fazer a nossa prece. Agradecer ao Mestre Jesus, nosso querido irmão, mestre, condutor de nossas vidas, pelo dia de hoje, por ter permitido que aqui chegássemos, para reunidos em nome dele, pudéssemos estar em condições de ouvir, discernir, aprender o que virá da mensagem de Ana Paula. Que Deus, na sua infinita bondade, permita que a nossa expansão da consciência possa captar as entrelinhas do que ela vai expor, para que aumentemos a nossa percepção da realidade espiritual diante de um mundo material. Que saibamos adequar estas duas vivências, traduzindo basicamente em humildade, simplicidade, recepção das mensagens divinas, para que seja desenvolvido em nós a caridade, a solidariedade, a fraternidade. Obrigado, querido Jesus, e que possamos dar início à palestra da noite de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Então, com a palavra, Ana Paula, palestrante da noite. Prestem bem atenção, viu? Boa noite a todos. Sempre um prazer estar nessa casa. Poxa, o pessoal super animado com boa noite aqui, né? Às vezes eu vou numa casa espírita e falo, gente, boa noite. O pessoal, boa noite. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Se precisar mais alguma coisa, eu trouxe. Eu tenho também. A gente vai conversar hoje sobre esse justo remédio, né? Quero mandar um abraço aos internautas que estão em casa também. É sempre um prazer a gente estar junto, refletindo. Eu costumo dizer que eu não sou palestrante, eu sou conversante. Eu gosto de conversar, da gente refletir juntos a mensagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e que nessa noite Ele ilumine as nossas consciências, nossos corações, para que a gente possa estar aberto a receber as mensagens e refletir o que Emmanuel traz para a gente. Eu trouxe uma pergunta para a gente iniciar as nossas reflexões. Qual o remédio que o mundo precisa? E por que o mundo ainda precisa de remédio? Se a gente já sabe qual é o remédio, por que o mundo ainda precisa de remédio?
O egoísmo é grande. É porque o mundo está doente. Mas quem compõe o mundo somos nós, né? Então a gente refletir, gente, que o mundo precisa de amor, precisa de fraternidade, precisa de irmandade. E é isso que Emmanuel traz para a gente quando ele vai falar do justo remédio. É bem interessante essa passagem de Emmanuel, porque tem um outro livro dele, que eu acho que é Esperança, que ele traz ao contrário. Nesse ele traz o justo remédio, que a gente vai refletir o que é. E na outra mensagem do livro Esperança, ele traz o remédio justo. E aí ele inverte a posição. Então hoje a gente vai refletir que o justo remédio é o que a gente vai buscar para entender o que o mundo precisa e o que cada um de nós podemos fazer para contribuir com a solução do mundo, com a cura do mundo, que é a cura que precisa começar em nós. Pode passar. E aí, eu não trago as passagens do livro, vou trazendo algumas coisas para a gente refletir, mas a mensagem é tão interessante que eu não quis abrir mão de trazer cada parte dela para que a gente pudesse refletir juntos. E aí, a primeira, antes de iniciar o capítulo, Emmanuel traz essa passagem, dizendo assim: quanto, porém, a caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos, porque por Deus que vos ameis uns aos outros. Então, essa foi a primeira carta aí de Paulo aos Tessalonicenses, porque aqueles que seguiam e que estavam construindo as suas igrejas também estavam em queda de moralidade. Estavam nas dúvidas, na dividida, como a gente costuma dizer. E moralmente eles não conseguiam avançar. E aí, Paulo, nessa primeira carta, ele vem trazendo bom ânimo, dizendo que precisa continuar o trabalho da expansão do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e que onde é que está a caridade fraternal? Na nossa consciência. Então ele diz assim, que a gente já sabe o que precisa ser feito. Todo mundo aqui sabe o que precisa ser feito? Onde é que está as leis de Deus? Na nossa consciência. Todas as vezes que a gente faz algo que vai contra a lei divina, a nossa consciência nos cobra. Por mais que a gente queira passar uma borracha, dizendo, não, é isso mesmo, justificar, mas a nossa consciência nos chama de volta para a realidade, dizendo, não foi legal o que você fez. E eu acho que é por isso, inclusive, que Santo Agostinho convida a gente a todos os dias de noite fazer essa reflexão do que fizemos durante o dia para ver se a gente agiu no bem ou agimos mal. Só que a gente se esconde dessa reflexão, porque realmente a gente fica cara a cara com nós mesmos e enfrentar tudo aquilo que a gente fez durante o dia, muitas vezes, que a gente perdeu a paciência, que a gente agiu com orgulho, com egoísmo, que a gente maltratou o próximo, que a gente ludibriou o outro, que a gente trapaceou, né? E aí a gente pode falar, não, eu não faço isso. Talvez a gente nem tenha consciência do mal que a gente anda praticando com o outro. Aí basta a gente se questionar assim, o que eu faço ao meu próximo, eu gostaria que fosse feito comigo? E aí a gente vai ter a resposta, se a gente está fazendo o bem ou se a gente está fazendo o mal. Porque o bem, segundo o Livro dos Espíritos, é todas as vezes que estamos alinhados com as leis de Deus. E o mal é todas as vezes que estamos em desacordo com a lei de Deus. Estamos fazendo o mal. Mas vamos passar. E aí, Emmanuel começa a primeira parte, o primeiro parágrafo, ele fala assim: em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas, partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. Alguém se identifica com essa parte aqui? Não é? Por que nós buscamos o Espiritismo? Por que estamos dentro dessa casa?
Por que estamos aqui para buscar um tratamento espiritual? Temos consciência de que a casa espírita é um hospital, é uma escola, é um templo, né? E aí é bem interessante que ele traz que a missão da doutrina espírita é consolar corações. Todas as vezes que eu vou fazer uma palestra, antes eu oro, eu peço a Jesus, eu digo assim, Jesus, que antes de iluminar consciências, que eu possa consolar corações. Para que eu possa levar a tua mensagem dizendo que a vida continua, que somos espíritos imortais numa vivência material e de que tudo passa. E tudo que a gente aqui, quando chega nessa casa, que a gente vem buscar, é o acolhimento, é o apoio, é a palavra amiga, é a palavra acolhedora. E se muitos de nós saímos daqui sem sentir que o tratamento aconteceu, é porque a gente perdeu a fé. Ou a nossa fé é vacilante, ou a fé ainda precisa ser construída. E aí, Emmanuel traz que milhares, né, de almas ansiosas. Só que todo mundo quer resolver seus problemas para ontem. Ontem. E tem mais. Não adianta eu estar na casa espírita, vir fazer o tratamento, se eu não fizer uma transformação moral. Porque eu venho, muitas vezes eu saio daqui curado, mas quando eu passo dessa porta, eu cultivo os mesmos hábitos que eu cultivava anteriores, que me levaram às dores que eu vim buscar curar. E aí eu passo por um círculo vicioso e muitas vezes eu pulo de casa em casa dizendo que o tratamento daquela casa não serve. E aí a gente tem que raciocinar igual a mulher morradiça, que passou 12 anos sangrando, e um belo dia, Jesus passando, né, com a multidão se arrastando, essa mulher toca as vestes de Jesus. Só fez tocar as vestes de Jesus. E Jesus disse, uma virtude saiu de mim, alguém me tocou. E aí ela vai envergonhada para dizer a Jesus que foi ela. E aí Jesus disse, mulher, a tua fé te salvou. Então, assim, a gente pode estar dentro da casa espírita, trabalhando, ajudando, para que todo mundo aqui esteja bem, esteja acolhido, tenha o seu tratamento. Mas a cura está em quem? No próprio doente. No próprio doente. De fazer esse esforço de mudança, que é difícil. É muito difícil. É o maior combate do homem, é dele com ele mesmo. E a gente fica achando que, quando Paulo falou, né, combati o bom combate, foi ele combatendo com o irmão. Não é. O combate verdadeiro é da gente com a gente mesmo. Da gente exercer essa vontade interior de mudança. Porque o mundo todo dia convida a gente às tentações e aos prazeres. E aí, no primeiro momento que a gente precisa decidir efetivamente pelo que é certo, a gente decide pelos nossos interesses pessoais. E aí a gente sucumbe novamente nessa caminhada. Pode passar. E aí, Emmanuel fala assim, ele vai trazendo algumas situações do dia a dia para a gente refletir. Ele fala assim, aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Quando ele traz isso, ele quer dizer assim, que o pai que está, né, os pais que estão ali nesse processo educativo, não entendeu o que é educar. Porque quando eu educo com a violência, eu estou levando a ser violento. Mas nós fomos, a maior parte, né, os mais velhos pelo menos, né, fomos criados como cala a boca que você não tem opinião, né? Lá em casa era um pretinho. Quando meu pai dizia, vou pegar o pretinho, sabe o que era o pretinho? O cinturão. Meu pai dizia, vou pegar esse pretinho, não ficava uma pessoa na frente dele, né? E aí a gente não se dá conta da violência, da risada, né? Da violência contra esse ser, contra o ser. Sim, mas né? desculpa, mas esse povo mais antigo, que eu Sim. me incluo,
eu agradeço a Deus pela forma como fui criado com esse cintinho pretinho, com a palmatória, com ficar de joelho no milho. Isso. Aí você me remete a uma coisa bem interessante, que é até uma passagem do livro que eu gosto muito, que é esse aqui, é Quando Voltar a Primavera, de Amélia Rodrigues. Sim, muito né? bom, eu tenho. E tem uma Excelente. parte que Jesus, ele está fazendo o Sermão da Montanha. Sim. E aí, quando ele termina o sermão, as pessoas começam a se dissipar para ir embora. E você sente que as pessoas estão mobilizadas. Por quê? Numa época do olho por olho, dente por dente, chega Jesus com a lei de amor e diz assim: se alguém te bater na face, dê a outra. Imagine como esses corações não saíram mobilizados e na dúvida, porque até então ninguém questionava a rigorosidade da lei da época. E é o que a gente se remete. Até então ninguém questionava a rigorosidade da educação, porque não tinha a compreensão. Só que hoje, gente, como diz lá na Gênesis, são chegados os tempos. Uma nova geração. Pode, diga. Com base a essa questão do rigor da educação, certo? Como a Ade falou, eu preferi viver nessa fase, né? Será que esse momento em que a gente vive hoje, com pais tendo uma criação tão aberta e moderna e permissiva, a gente não está criando pessoas fracas, entendeu? Posso colocar? De forma assim, difusa, o emocional difuso. Estamos na mesma posição aqui. Pais que não compreendem a educação. Porque se compreende a educação é o quê? Olha, gente, Kardec diz assim, que educação é você trazer para o ser novos hábitos, adquirir novos caracteres, fazer com que o ser adquira novas características. Quando um filho chega numa família, ele vem na expectativa de que o pai e a mãe e aquele que é família possa orientá-lo no caminho do bem, fazendo com que ele substitua seus vícios morais do passado, né, por virtudes. Só que muitos pais têm negligenciado isso porque educar dá trabalho. Educar dá trabalho. Educar é renúncia. Educar é você dar exemplo. E como é que eu posso dar exemplo se eu ainda não me autoeduquei? Então a gente cai na mesma coisa. Porque aqui a gente tem um pai do sistema cruel de educação, não é só o pai que agride fisicamente, mas é o pai que agride emocionalmente. Aí a gente vê nas redes sociais, um menino lá nos Estados Unidos botou o pai na justiça, quando ele fez 18 anos, dizendo que o pai tinha que dar uma Lamborghini para ele. Porque ele passou a vida toda dizendo a ele que se ele estudasse, que ele fizesse, que ele acontecesse, que ele ia dar coisas para ele. E que ele enganou ele. Então agora ele foi para a justiça contra o pai, que o pai tinha que dar um carro de luxo a ele. E o juiz simplesmente, sem acreditar que aquilo estava acontecendo. E a gente pensa que é uma coisa de outro mundo, isso não acontece, acontece muito mais do que a gente imagina. Talvez não indo para a justiça, mas fazendo cobranças nesse sentido. Porque a gente não disse efetivamente ao ser, não deu ao ser os limites que ele precisava. Porque educar, né, é você dar disciplina. E a gente acha que disciplina é essa rigorosidade desse sistema cruel de educação. Disciplina não é isso. A disciplina que Emmanuel traz para a gente, quando ele fala para Chico, disciplina, 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 é dizendo que a espontaneidade, a disciplina vai substituir a espontaneidade. Ou seja, eu vou fazer o correto, vou cobrar pelo correto, vou cobrar. Um belo dia o ser vai estar fazendo o que é certo de forma espontânea. Isso é disciplina. Isso é disciplina. Entendeu? Mas enquanto a gente caminhar sem essa compreensão efetiva da educação e da necessidade de autoeducação de cada um de nós, que todos os dias a gente é chamado a se educar. Quando a gente está sozinho entre nós mesmos
que a honestidade precisa prevalecer, o que é que nós estamos fazendo? A gente muitas vezes tem derrogado a lei. Né? E aí, dessa falta de compreensão, Emmanuel vai trazendo algumas questões do dia a dia que a gente precisa refletir a respeito, porque quando ele fala do justo remédio, ele fala da caridade fraterna. E caridade fraterna é assim, é eu entender a caridade, né? E entender que eu estou fazendo a caridade para irmãos, que somos irmãos. Porque o propósito de Jesus é a fraternidade universal. É que um dia a gente possa olhar o outro como irmão, sem fazer diferença de cor, de raça, de gênero, de situação financeira, econômica. Que a gente possa amar o outro para que o outro se perceba amado e que possa amar a gente também em uma troca espontânea. Mas isso é um exercício. É um exercício que a gente tem que fazer diariamente. E aí, quando a gente lê o Evangelho, a gente fica achando que isso aí é uma coisa, assim, muito grandiosa. Ainda não tenho condições, não estou na doutrina suficiente tempo para fazer isso. E não é. Isso é coisa do dia a dia, do cotidiano, que a gente vai exercitando. E o ser que caminha com a gente para ser educado, ele vai se espelhando. Quantos de nós hoje, quando a gente lembra de situações que a gente passou e que a gente passa novamente e a gente lembra assim, poxa, se não fosse esse valor moral que meu pai tivesse me dado, talvez eu tivesse agido da forma, né, errônea, tivesse caído em erro. Quantas vezes? Né? Mas aí a gente precisa, porque dar exemplo, gente, dá trabalho. E as pessoas querem a coisa rápida. E aí, quando eu agrido o ser que eu bato, é mais rápido. Manda o menino calar a boca, já bati, dei a lição e acabou. Cadê o aprendizado? E assim, qual é a mensagem que eu estou mandando para esse ser? Que toda vez que alguém fizer algo que eu não gosto, eu vou lá e bato. Eu vou lá e bato, eu acho de violência. E aí eu vou agora colocar o outro na posição de inferioridade, porque foi isso que eu aprendi. E talvez isso não tenha ficado marcado nas nossas consciências, né? Porque também a gente tem que considerar o espírito imortal que a gente é, né? Que também já traz os seus aprendizados e as suas conquistas. Porque assim como muita gente entende para o bem, tem muitos que descambam para o mal. E aí você só faz reforçar os vícios morais desse ser. Né? Passa. Aí Emmanuel também olha o lado do pai, mas também olha o lado do filho. Aí é um filho rebelde, ingrato, que foge da beleza do entendimento. E assim, quantas vezes a gente está falando, entra por aqui, sai por cá, né? Fazendo, a gente está trazendo ali para que o ser realmente não sofra, porque a gente já tem experiência. Mas, né? Quantas vezes mais quer fazer? Eu agora lá em casa já disse, quer fazer, faça, porque já está tudo homem, entendeu? A gente aconselha, mas a liberdade, o livre-arbítrio é de cada um. Por quê? O papel da família é instrumentalizar o ser, né, com os valores morais, que no momento que ele for tomar uma decisão diante da sua vida, ele faça as melhores escolhas. Agora, as escolhas que esse ser vai fazer, infelizmente, não vai depender mais da gente. Porque enquanto é criança, a gente vai moldando essa argila. Mas depois que o ser já entra na adultez, né, a gente já não tem mais o que fazer. E aí, o que é que acontece? A gente chora junto. Chora junto. Porque quem é que quer ver o filho, aquele que você ama, filho, pai, marido, quem for, chorando com dores? Ninguém quer. Mas a gente entender que na outra mensagem de Emmanuel, essas dores é o remédio justo. Por quê? Porque vai trazer aprendizado. Porque Emmanuel diz, nada é em vão. Se não é bênção, é lição. Então, o aprendizado sempre fica. Mas aí a gente precisa escolher assim. Como é que nós estamos querendo aprender? Pelo amor ou pela dor? Né? E muitos nem pela dor têm conseguido aprender. Porque a gente vê, né, recalcitrante caindo na mesma coisa e a gente olha e fala assim, não é fulano, não aprendeu ainda, mas é por causa do nosso estágio evolutivo. A gente ainda precisa da dor para aprender. É necessário. No estágio evolutivo que a gente se encontra, a dor ainda é necessária. Só que a gente precisa entender a dor como um fator educativo, não punitivo. Porque
Porque Deus não pune, Deus educa. Pode passar. Aí ele fala aqui, acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Alguém tem amigo assim? Ou já teve? Se não teve, vai ter. Estávamos falando isso antes de você chegar. Pois então ótimo, né? Então, assim, quantos não estão fascinados, gente, pelos prazeres do mundo? Porque assim, ó, a gente está no mundo, a gente não vai descartar o que existe no mundo. A diferença é como a gente vai caminhar no mundo. Porque o chamado do evangelho é que a gente esteja no mundo sem ser do mundo. Aí a gente vai lá para Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então, esse é um desafio grande. E aí a gente está fazendo muitas vezes uma caminhada com um amigo, e aí ele não tem um entendimento ainda dessa necessidade de mudança. Se apega às questões materiais. E aí, essa semana eu estava conversando com uma amiga minha, ela me contando assim, que o sogro dela, há uns anos atrás, ele tem uma empresa, ele teve um revés financeiro. E aí ele teve que vender fazenda, vender casa, não sei o quê, mas ainda tem uma situação estável. Só que, passando por essa situação, ele simplesmente se revoltou, ele parou de trabalhar, ele fica em casa o dia todo fumando e bebendo, e ele simplesmente maltrata todo mundo que está ao seu redor, como se as pessoas tivessem culpa do que aconteceu com ele. Né? Então, assim, são escolhas ainda que muitos têm feito, porque é mais fácil colocar a culpa no outro, né, pelo que eu estou passando, do que eu assumir a responsabilidade por aquilo. Eu passei, o que foi o aprendizado? Isso aqui trouxe dor, qual foi o aprendizado? Então, agora a vida que segue. Como é que eu posso reconstruir? Como é que eu posso me fortalecer e fortalecer minha família nessa caminhada? Não, ele simplesmente agora criou, né, todo o ambiente negativo dentro de casa, ele está separado de corpo da esposa, porque ninguém suporta, né? E aí depois, lá na frente vai dizer, eu podia ter feito, porque eu podia ter olhado de outra forma, mas o podia a gente já ficou lá atrás. E, né, uma forma de estar também se suicidando, né, querendo matar os outros junto. Né? Então, infelizmente, a gente tem caminhado no mundo dessa forma e muitos têm tido esse olhar para as aparências. Aí eu conversando com outra amiga minha, ela falou, não, eu vou viajar. Aí eu falei, que massa, ela não sei o quê, mas não vou postar nada não. Aí eu falei, não vai nada? Não, vou postar na volta, porque você sabe, né? Tem que postar. Aí eu fiquei assim pensando, eu falei, tem que postar, é ótimo. Tem que postar? Aí eu ainda não assimilei tanto isso, que eu não vou voltar para perguntar a ela por que tem que postar, porque eu quero entender. Ela quer mostrar. Né? Por que tem que postar? Tem que saber. Né? Então, assim, a gente também não busca ter senso crítico diante das coisas. Por que eu tenho que postar, exibir minha vida nas redes sociais? Ostentação, né? Ostentação, pode ser vários motivos, e a gente não está aqui para criticar. Modismo, né? Mas o que eu estou aqui para a gente refletir é assim, para quê e por quê? Né? Não pode levar também aquelas pessoas que olham para o que você tem, que você conquistou com o seu esforço, do seu trabalho, do seu suor, que você é digno e merecedor de poder fazer aquela viagem, certo? Mas você olha com inveja e traz toda aquela energia negativa. A carga negativa, né? E não é só isso. Se a gente está refletindo nessa noite o remédio para o mundo, e a gente está buscando refletir sobre a caridade fraterna, que eu olho o outro como irmão, como é que eu olho o outro como irmão quando eu ostento e o outro não tem condição de ir? Quando eu sei que tem muitas pessoas que estão ali vendo aquilo ali e elas estão com transtornos mentais porque aquilo aflige o ser.
O ser ainda está voltado muito para as aparências do mundo, para as questões materiais. Uma vez eu assisti um filme, eu esqueci o nome, eu vou pegar o nome desse filme, na Netflix, que era assim, umas empresas, eles contratavam um casal, era o marido, a mulher e 2 adolescentes. Eles se passavam de casal dentro de um condomínio de luxo. E aí, nesse condomínio de luxo, eles ostentavam carrões, né, a mansão, tudo, mas era tudo patrocinado por a empresa, aquilo ali era uma farsa. E aí o que acontece? Toda a vizinhança estava envolvida com aquilo ali. Então, assim, ele chegava com um carrão na garagem, no outro dia, 5, 6 vizinhos estavam com o mesmo carro. A mulher ia andar de manhã, aí ela vinha com o moletom, não sei o que, o relógio, aí alguém perguntava a hora, ela, não sei o que, não sei o que. No outro dia passava todo mundo que ia caminhar com a mulher com o mesmo relógio. Né? E assim foi. Só que teve um casal, eu vou dar um spoiler, teve um casal que simplesmente o cara, ele era vizinho mesmo de porta, vivia na casa desse homem. Ele começou a consumir tudo, as coisas, consumir, só que ele não tinha mais recurso financeiro para pagar as coisas. E aí, um belo dia, eles encontraram esse homem dentro da piscina, o homem se suicidou, porque chegaram para tomar tudo dele, o banco, porque ele não tinha mais como pagar. Então, assim, a gente entender o que eu posto vai fazer bem para as pessoas, nada contra, acho legal, acho bonito, fui num restaurante legal, você faz um comentário, tudo, nada contra. Mas o que eu trago aqui é a reflexão para que a gente tenha um senso crítico do que a gente faz nas nossas vidas. Né? Para que a gente possa perceber que muitas vezes a gente está se expondo sem necessidade e que tudo tem uma consequência. Que hoje é legal, mas lá na frente pode trazer consequências negativas que a gente sequer imagina. Mas a gente... momento da sua vida que você gostaria de dividir? Acho ótimo, não é questão nem de justo nem de injusto. É questão só de senso crítico em cima do que a gente faz, né? A vida espaço é inveja, negativa, né? E toda ação tem uma reação. E essa reação nem sempre é benéfica. E assim, todas as vezes que eu faço palestra, o pessoal mesmo fica assim, pô, Ana Paula, mas eu gosto do seu negócio. Continue. É igual casamento. Eu não pego um dinheiro meu para fazer uma festa de casamento. Agora eu adoro o casamento dos outros. Faça festa, adoro festa de casamento. Agora o meu dinheiro eu não gasto. Entendeu? Mas são questão de prioridade de cada um. O que eu estou refletindo aqui não é que deixe de postar nem nada. O que eu estou refletindo aqui é que a gente tenha senso crítico sobre tudo que a gente faz. Que a gente saia do senso de crítica, de estar criticando, para ir para o senso crítico. Isso aqui que eu estou colocando vai contribuir para que o mundo seja melhor. De que forma? Se eu estou refletindo aqui nesse momento sobre a caridade fraternal, quando eu enxergo o meu irmão, o outro como irmão. É só nesse sentido. Eu queria, posso falar uma coisa, Pode. um parênteses? Existem 2 livros que seriam importantes para esse senhor que você disse que teve o problema. Se ele deixar, falar com ele, né? Você pede a esposa para comprar e dar de presente. Mais além do meu olhar de Luiz Sérgio, que trata exatamente disso. Situação, é uma família, né, que perde tudo e tal. E o outro é 20 Dias em Coma, que é realidade. É um livro real que aconteceu em São Paulo com um senhor. Pronto, excelente. 2 livros muito bons para ele acordar um pouco. Para acordar, né? Espero que ele leia, né? Pelo menos. Pode passar. Aí ele fala, além é um irmão que se nega ao concurso fraterno. E aí eu até botei essa imagem aí. Porque às vezes o outro está passando por uma dificuldade e a gente não tem esse olhar amoroso e caridoso de ver que o outro precisa de apoio e de ajuda. Mas é muito mais fácil eu apontar o dedo para o outro. Criticar as atitudes do outro. Às vezes o outro trata a gente com animosidade, é uma pessoa rebelde, e a gente não compreende que cada um de nós traz uma dor, traz uma dificuldade. Esse final de semana eu estava na casa de uns amigos, a gente conversando, ela fez um happy hourzinho na casa dela,
E aí, essa minha amiga, ela tá sempre alegre, feliz, não sei o quê, e ela começou a me contar uma situação que ela tá passando com a família dela, né? E aí eu fiquei refletindo, depois cheguei em casa com meu marido, eu falei, olha, ninguém tá isento de dores. Por trás dos sorrisos, né? Por trás daquela pessoa alegre, feliz, sempre tem alguém, todos nós estamos trazendo dores que, né, nos magoam no fundo do coração. E tudo que a gente quer é encontrar alguém que realmente se confraternize com a gente, que apoie. Aí no outro dia eu peguei e mandei uma mensagem para ela, vou ficar agora toda semana mandando uma mensagem, assim, a gente pensar como é que eu posso fazer com que o outro faça uma caminhada melhor. O que é que eu gostaria de receber nesse momento de dificuldade? Mas muitas vezes a gente só tem recebido o quê? Dedos apontados. Né? Porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. Entra no elevador, o vizinho está de cara feia. O julgamento, a gente não sabe o que é que vai nesse coração. Hoje essa semana eu estava assistindo uma palestra de Saulo, um palestrante espírita, e aí ele contando assim, que uma amiga dele falou para ele que uma vez no trabalho dela, ele estava... a chefa andava de cara feia, maltratando ela, não tratava bem, e ela estava com aquela impressão de que a mulher estava assim, com alguma coisa com relação a ela, contra mim, sabe? Tipo, essa antipatia gratuita. E aí ela ficou muito reflexiva sobre isso, e ela disse assim, sabe de uma? Eu vou chamar ela para almoçar. Aí chamou a mulher para almoçar. Aí ela disse que a mulher tomou um susto, ela disse, não, é porque eu sinto que a gente tem essa distância e eu gostaria de almoçar com você, só que a mulher foi. E aí, quando elas estavam lá no momento do almoço, ela perguntou, por que você me trata assim? Falou com ela, ela disse assim, na verdade eu não estou lhe tratando mal porque eu quero. É porque as situações que eu tenho passado nesse momento têm sido muito difícil. Meu marido recentemente me abandonou, me deixou com meu filho pequeno sozinha, e eu recentemente descobri que eu também tenho câncer. E aí, infelizmente, a forma que eu tenho reagido não é a melhor. E isso tem impactado todo o meu redor. Então a gente não sabe o que vai nos corações. E aí a gente tem que sair do julgamento para ir para a observação. Observar o outro. Perceber o que o outro faz de bom. Porque a gente só foca no negativo. E isso é uma caridade fraterna. Porque a gente pode até não gostar do outro, mas a gente precisa reconhecer o que o outro faz de bom. Como o outro contribui para o mundo. Porque a gente fica na inveja que a gente nunca assume, né? Dizendo assim, não gosto de fulano, você viu? Faz caridade ali para se amostrar. Você não sabe. Mas a gente critica porque a gente não gosta do outro. Porque a gente quer falar mal. E a caridade fraterna, que Emmanuel vai trazendo aqui passo a passo, é o convite para que a gente mude o nosso ponto de vista. Para que a gente passe a observar o que efetivamente é importante na nossa caminhada. Porque Joana de Ângeles diz que a gente anda pelo mundo distraído e atrás de bagatela, dando importância a coisa pequena, que não vai mudar a nossa vida e ainda vai fazer com que a gente se comprometa muito mais espiritualmente. Eu até já contei para vocês aqui, né, que agora eu tenho uma estratégia. Toda vez que alguém vem falar de outra pessoa comigo, o que é que eu falo? Não, vou ficar calada, que eu não quero comprometer minha reencarnação mais do que ela já está comprometida. E aí eu pego e fico calada, né? Para não comprometer mais, porque a bichinha da minha reencarnação tá, olha, é só eu sei o que é que eu passo, né? Ainda vou me comprometer mais, Deus que me livre, né? Deixa ela só. Pode falar. São tantas narrativas que a gente vê por aí, né? Muitas histórias que a gente não imagina. E aí, às vezes, você vê o outro ali, muitas vezes, naquela soberba, né? Naquela pose. Quando você vai lá no interior, você vê, né? Que aquilo ali é até uma capa para poder não se mostrar. Porque muitos têm medo de se mostrar. Né? Tem medo de perder o poder, tem que o outro chame de fraco. Ou você parecia tão forte, você é fraca. Porque a sociedade da gente julga a gente. E cobra, né? Cobra. Que a gente seja... Exatamente. Só que quando a gente conquista o senso crítico, a gente não dá vez para o que o outro fala.
A gente tem a nossa consciência de que a gente está fazendo o melhor. Porque, gente, o outro sempre vai falar. Vai falar bem, vai falar mal. Sempre vai falar. Né? Então, a gente precisa ter a consciência tranquila e o senso crítico das nossas atitudes diante da vida, para que quando chegue a crítica, a gente possa absorver de uma forma assim, isso é verdade, eu preciso me melhorar. Porque aquele que caminha com a gente é o professor da gente, principalmente os nossos inimigos. Porque o amigo, muitas vezes, dá o tapinha nas costas, mesmo quando a gente está errado. O inimigo não, ele vai na ferida, bota o dedo assim, ó, e aperta. Que é para a gente sentir, dizer assim, ó, você é isso e isso. E a gente joga aquela capinha ali na frente, querendo se esconder, e quando a gente vai fazer exame de consciência, a gente vê que é exatamente aquilo ali. E aí ele está trazendo um aprendizado que a gente está negando porque considera o outro como inimigo. Né? Noutra parte é o cônjuge que deserta do lar. Então, dores comuns do dia a dia. Né? Amigos voltados para as questões das aparências, o lar muitas vezes desfeito, como foi o caso dessa moça, da chefa da menina, né? Porque alguém resolveu abandonar, porque a gente esquece que cada um de nós vem com um projeto reencarnatório, um compromisso espiritual. Ah, Ana Paula, mas o casamento não está bom. Aí tudo é avaliado, mas a gente não precisa correr, né, das nossas obrigações no primeiro momento de desafio. Quando eu estava vindo para cá, eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus do céu, meu sonho era morar numa cidade pequenininha que não tivesse trânsito. Eu pensando comigo, né? E aí depois eu disse assim, mas é justamente esse trânsito aqui que faz a gente se melhorar. Porque se eu fizer um exercício de dar passagem, manter a calma, paciência, quantas coisas eu vim exercitando nesse caminho, nesse tráfego pesado que eu peguei. Então, assim, muitas vezes as relações trazem esses desafios. Só que a gente hoje tem as relações muito líquidas. Ah, não deu certo, pegou minhas coisas, vai embora. E vira a página, né? E não pensa no sentimento do outro, nem no seu próprio sentimento, se compromete mais ainda espiritualmente, porque, gente, a gente tem que voltar para se realinhar. E a família é o laboratório, é aquele lugar que a gente está ali para poder se ajustar, muitas vezes com aqueles desafetos que a gente se comprometeu no passado, né? E que agora a gente quer largar de mão, porque no primeiro momento, não tem mais nada a ver com isso. Como é que fala incompatibilidade de gênios, né? Que é na moda. Quando existe, por exemplo, violência dentro de um relacionamento, você deve manter para poder... Não é isso que eu... Não só a questão da violência física, psicológica, e às vezes o casamento ele já chegou ali no momento que está na hora mesmo de separar. Porque assim, as pessoas falam assim, o casamento você ficou, só viveu 20 anos, fala assim, né? Não, durou o tempo que tinha que durar. Durou o tempo que tinha que durar. Porque não é um determinismo, gente. A gente não tem que pegar, vou ficar. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes, muitos de nós temos abandonado as lutas, não só nos relacionamentos, de emprego, de tudo, no primeiro embate que chega. Porque a gente também não quer ceder. A gente também não quer fazer a nossa parte. Porque relacionamento dá trabalho. Educar dá trabalho, relacionamento dá trabalho, né? De você, muitas vezes, principalmente nos primeiros anos de casamento, os embates são enormes. Né? São duas pessoas que vêm de famílias diferentes, com costumes e hábitos diferentes, né? Principalmente os homens que não gostam de lavar prato, bagunça a casa toda, a mulher da organização, né? E aí, até a gente colocar esse povo no cabresto, dá trabalho, né? Mas se a gente desistir, um bocado de gente se reconhecendo aqui, né? Não se preocupe não, que eu já quebrei um prato em casa para poder ver se o povo se animava. Tem que ter a parceria, né? Mas o que eu digo assim, é que às vezes no primeiro embate, na primeira dificuldade, a gente quer largar de mão. E não é que a gente vai manter um casamento, que muitas vezes não vai para lugar nenhum, né? A gente não vai mais... Eu digo a você, porque eu já estou no meu segundo casamento. Eu já estou no meu segundo relacionamento. Meu primeiro relacionamento, eu fiquei 9 anos com meu primeiro marido. Infelizmente não deu certo, não dava mais para ir.
terminei com ele. 6 meses depois eu conheci meu marido atual. Eu tenho 27 anos com meu marido atual. Né? Então, assim, não é dizer que a gente não pode se separar. É a gente ter a consciência daquela relação que a gente está, se aquela relação está fazendo bem a gente, e se a gente precisa ficar. E se a gente também não está saindo disso nos primeiros momentos, na primeira dificuldade, né? Sem fazer um trabalho de melhoria interior. Porque quando a gente se melhora, a gente também melhora o outro. Quando a gente vai mudando, o outro também vai mudando. E aí a gente quer aquela mudança rápida. Não é. Quando a gente para de dar, né, importância à coisinha pequena, porque agora lá em casa é assim. Chegou domingo, bora sair para a praia, eu pego minha bolsa e já estou na porta. Porque antigamente eu tinha que arrumar essa casa toda, deixar tudo arrumado, tudo limpo, não sei o quê. Meu marido vai atrasar, não sei o quê, vai chegar na praia meio-dia. Eu disse, oxe, eu estou me acabando por casa? Oxe, na hora que chamou, eu já estou com minha bolsa na porta, bora. E a casa fica lá, depois a gente arruma. Mas quem era a culpada? Eu mesma, não é? Eu mesma. Então, assim, são coisinhas pequenas que a gente não se dá conta no dia a dia, entendeu? Deixa essa casa para arrumar depois, ninguém vai morrer por causa de uma casa bagunçada, não. E na volta a gente arruma, organiza, e a gente até organiza junto. Quem é que vai entrar na casa se Quem ninguém vai receber ninguém? Pois E é. vai chegar meio-dia na praia? Pois é, exatamente. E aí isso causava todo o desgaste dentro de casa. Porque ele queria sair cedo, eu só queria sair depois da casa arrumada, eu falei, alguém tem que ceder. Então, deixa a casa bagunçada, eu já estou com minha bolsa na ponta. Embora. Pode passar. E aí, Emmanuel fala assim, ó, contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há século nos ensinos da Boa Nova. Então, assim, o remédio que a gente tanto busca, né, para a extinção desses velhos enigmas, porque isso aí, gente, que ele trouxe, essas situações, são situações da vida inteira. Sempre houve isso aí. Sempre houve, né? Em posições diferentes, mas sempre ocorreu. Só que Jesus, há 2000 anos atrás, trouxe o remédio, a caridade fraternal, o amor, que a gente até hoje não conseguiu entender. E aí eu trouxe até uma parte aqui desse livro que eu gosto, de Amélia Rodrigues, que Jesus fala assim, ó, porque Pedro está questionando a ele assim, Jesus, o que você traz, falando sobre o amor, é como se fosse um punhal aguçado, feito em luz, que rasgasse a cortina de sombra que envolvia o meu espírito. E aí ele começa a chorar, emocionado, com as palavras do mestre. E aí Jesus diz a ele assim, o evangelho prepara o mundo novo, sob a sua influência, modificar-se-ão as paisagens morais do homem, da humanidade. Não obstante, jamais revoga as leis, adiciona-lhe o sal do amor, da misericórdia. Justiça e misericórdia, severidade e amor, eis os pilares das edificações novas. Até aqui, a violência caracterizou o poder. No entanto, não existe maior violência do que a pacificação. Forte não é que tripudia sobre o fraco, nem o que esmaga aquele que cede. Este ganha, talvez, mas não se realiza na luta. A verdadeira vitória ocorre nas telas íntimas do mundo moral. Superar as paixões, vencer as dificuldades e frustrações, renunciar quando poderia exigir, ceder quando desejaria pelejar pelo triunfo, amar quando tudo conspira contra esse sublime sentimento, que é o amor. Então, Jesus já trouxe para a gente um roteiro. É um GPS. Gente, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é um GPS para nós. Se a gente tiver olhos de ver e ouvidos, né, de ouvir, a gente vai fazendo as mudanças necessárias para que as paisagens morais, né, se modifiquem. Então, há mais de 2000 anos, o remédio já está aí. Aí a grande pergunta é, por que a gente não está tomando esse remédio? Sabe por quê? Porque remédio é amargo. Mas a gente precisa lembrar que é o remédio amargo que vai trazer a cura.
E aí a gente também precisa pensar, será que nós estamos querendo ser curados? Né? Deus tenha pena de mim, né? Como é? E da maldade de gente boa. Proteja de mim, né? E da maldade de gente boa. Então, assim, Deus me proteja de mim. Que ser ainda eu sou? O que é que eu trago ainda? Você merece uma Né? surra de cansanção por dia. Eu mereço a surra de cansação por dia. Outro disse aqui, outro já vai na violência. Esse aqui, esse homem, olha, esse daqui veio lá da reencarnação, lá junto com Moisés. Aí, Jesus, você é muito bonzinho, não dá pra mim. Mas você entendeu. Então, assim, gente, lembrar, porque a gente às vezes esquece desse evangelho. A gente esquece dessa mudança, esquece dos valores, das virtudes. A gente acha que não vai conseguir. Lembrar que paciência, resignação, fé, coragem, serenidade é uma conquista. É uma conquista. Mas a gente precisa fazer o esforço para conseguir. Dá trabalho demais. Muito. Olha, se a gente for pela ótica do evangelho, acontece uma coisa ruim com você, você tinha que dizer assim, graças a Deus, muito obrigado, Senhor, adorei que essa coisa ruim aconteceu comigo. Porque a ótica do evangelho é que a gente veja aquilo ali como aprendizado. Até Raul Teixeira, ele brinca, né? Ele fala assim, a gente tem que dizer assim, aconteceu uma coisa, uma doença grave, graças a Deus que essa doença chegou na minha vida. Né? Mas a gente ainda não tem essa capacidade. A gente ainda está mergulhado na matéria, né? A gente ainda tem medo, a gente ainda precisa desenvolver-se, né? Evoluir para esse pensamento, né? Mas o que o Evangelho propõe é que a gente amplie o nosso olhar, que a gente não fique com esse olhar reduzido de que quando a doença chega eu vou morrer, que o mundo acabou, que tudo se acabou. Não, vamos buscar o remédio o remédio material, né? Vamos buscar o médico, vamos buscar o medicamento espiritual, vamos fazer a nossa parte. Com certeza. Porque Jesus disse, faz a tua parte que eu te ajudarei. Só que a gente não quer fazer a nossa parte e ainda quer receber ajuda. Quer ficar sentado esperando que a ajuda aconteça, né? Então, a gente poder ampliar esse olhar, dizer assim, poxa, isso está acontecendo na minha vida, não é fácil não, gente. Alguém que recebe um diagnóstico difícil, de uma doença difícil, claro que no primeiro momento a gente desaba. Não concordo, não. Né? Muitos desabam. Eu não. Né? Evoluído aqui já. Não, quando você terminar, eu vou contar duas historinhas aqui. Mas isso aqui... Verdadeiras, senão eu trago os documentos para mostrar. Mas isso ainda é uma conquista. É uma conquista. E ainda tem uma coisa. Aquele que não tem o evangelho no coração ainda, né? Aí, a situação ainda é pior. Porque assim, ó, quem não acredita em nada, acha que a vida acabou. Sim, isso é verdade. Acha que a vida acabou. Não é? Por que muitas pessoas se suicidam? Né? Porque acha que não tem mais nada. Muitos. Né? Kardec sempre falou isso, traz isso muito na Revista Espírita. Porque acha que a vida acaba, é o nada. E é isso que a gente precisa combater, esse materialismo exacerbado, né, que vem destruindo tantas famílias. Porque quando a gente acredita aqui que a vida continua, que tudo passa, que a gente não está sozinho, que Deus é Pai de misericórdia, de bondade, que Jesus é amigo fiel, que caminha do lado, que está aqui com a gente, de mão colada ali, né? E que a gente olha para o lado e vê que a gente não está sozinho, a gente continua. E aí a gente vai adquirindo essa fortaleza, né, para poder passar pelos desafios. Uma vez no livro Boa Nova, Bartolomeu fala para Jesus que o evangelho exigia muito das pessoas, exigia muito trabalho. Aí Jesus diz a ele que o evangelho não exigia, né? O evangelho convida, o evangelho transforma, não exige a mudança. Então, assim,
Não adianta também estar aqui, gente, da Casa Espírita, eu sempre falo isso, ler o Livro dos Espíritos todo, toda a codificação, esses livros todos, se a mensagem não tocou o coração, se as atitudes no dia a dia não mudou, se eu não faço a diferença no mundo com as minhas ações. Porque precisamos ser páginas vivas desse evangelho. Precisamos mostrar ao nosso próximo, sermos exemplos. Ser página viva, de que as pessoas, quando encontrem a gente, saibam e vejam que a gente está numa conquista de uma autoridade moral, que é justamente a autoridade que Jesus tinha. Quem é que tinha coragem de dizer alguma coisa a Jesus, se Jesus o tempo todo demonstrou estar alinhado com as leis divinas? Porque Jesus pode dizer, eu estou no Pai e o Pai está em mim. A gente ainda não pode, porque o Pai está em nós. Mas nós ainda não estamos no Pai. Porque ainda não entendemos. Não entendemos as suas leis. Não absorvemos. Nos achamos deuses ainda, sem sermos. Porque Jesus disse, vós sois deuses. Seremos um dia. Mas precisamos desenvolver isso em nós. Pode passar. E aí ele fala que o discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. E aí eu coloco essa passagem, que é uma passagem do Evangelho que eu gosto muito, porque é uma passagem que traz Jesus ali fazendo lava-pés. Mostrando a gente que a gente está no mundo para servir. Servir ao outro. Que a gente precisa trabalhar em nós a humildade. Porque se hoje eu pegar aqui uma bacia aqui e botar aqui, quem vem lavar meu pé? Ninguém vem. Eu. Olha, você fica lá daqui, porque nós já fizemos isso aqui várias vezes. Eu estou dando um exemplo. Não, eu tô dizendo que nós praticamos, porque senão fica parecendo que ninguém faz e faz. Já fizemos várias vezes. Porque a proposta é de servir. É para a gente sentir a humildade. Exatamente. Por que não adianta só falar. Não adianta. Por que a gente precisa orar? Porque tem gente que fala assim, Ana Paula, para que eu vou orar? Se Deus já sabe tudo que eu quero, o que eu preciso. Por que a gente precisa? Meu Deus. Claro. Porque a oração é humildade. É a gente ser humilde e dizer ao Pai o que a gente precisa. Porque Ele sabe o que a gente precisa. Mas a gente tem algo que é o livre-arbítrio. E o Pai respeita. Só que quando eu oro, que eu vou lá, digo as minhas dores, minhas dificuldades, minhas mágoas, eu estou no ato de humildade. Meu Pai, eu reconheço a tua soberania. Reconheço as tuas leis divinas. Sei que tu está acima de tudo. Mas eu te coloco nesse momento na sua frente, me coloco na sua frente e te peço por isso, peço sustentação. Então é um ato de humildade e de conexão. E muita gente não entende. Muita gente não entende. E não entende que a oração vai fazer com que a gente transforme também essas paisagens, a paisagem íntima de nós. Para que a gente se sinta mais leve, se sinta melhor, mais corajoso. Que a gente possa abrir esse portal junto à espiritualidade para que ela possa agir. Porque a gente fica o tempo todo, pede um espírito, pede a um, pede a outro, mas a gente não se conecta. A gente não abre esse portal. A gente não utiliza a prece. E a gente acha que a prece é uma coisa besta. Que a gente aprendeu que é só para orar de manhã e orar de noite. A gente tem que orar todo dia, gente. Todo momento. Saiu de casa, agradece por estar saindo, pede segurança. Chegou no lugar, obrigado, meu Deus, que eu cheguei aqui. Chegou o alimento na mesa, meu Senhor, muito obrigado pelo alimento. Acolhe meus irmãos que não tem nada aqui comer. A gente tem que orar o dia todo, porque isso é proteção divina. E a gente não se dá conta desse recurso poderoso, que só depende da nossa vontade. Para que a gente realmente possa, inclusive, atrair os bons espíritos. Fazer com que o nosso mentor espiritual também esteja fortalecido e possa atuar junto de nós, para que a gente possa receber as boas influências. E aí a gente tem medo desse silêncio interior,
Mas é justamente nessa conexão espiritual, nesse silêncio, que muitas vezes tem chegado as respostas para as nossas dúvidas e as nossas dificuldades. E que sequer a gente imaginaria que ia chegar naquele momento. Mas precisamos abrir o coração para a prece. 5 minutos. Tá. Porque aí ele fala aqui, a recompensa de semelhante trabalhador efetivamente não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Então, muitos de nós temos feito o bem, mas a gente já quer logo de volta. Toma lá da cá. Ou eu sou tão boazinha, não sei porque acontece tanta coisa comigo, eu faço de tudo pelo outro. Então, a gente quer que as coisas aconteçam de forma imediata. Só que essa recompensa que Jesus nos convida e nos diz, é a recompensa dos céus, é algo para a eternidade. Estamos semeando para a eternidade. E aí a gente tem que refletir. Aonde tiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Pode passar. Jesus sempre fala do futuro. Do futuro. Nunca do presente. Porque assim, ó, E é Jesus, ele não olha quem a gente é, não, gente. Ele olha quem a gente pode vir a ser. Por isso que ele fala, tende bom ânimo, vós sois deuses, vós sois luzes, vós é sal da terra. A gente ainda não é, mas Jesus já vê a gente aquilo ali, já enxerga a gente aquilo ali. Porque ele sabe o quê? As potências da nossa alma. Que a gente já nasceu com essa semente divina que precisa florescer em nossos corações. Então Jesus não... Jesus, eu sou tão pecador, Jesus, levanta, irmã, que eu sei que você vai dar um passo adiante, bora. Não fica aí, não, ajoelhada, segue. E Jesus é isso, botando a gente para frente. E muitas vezes a gente se botando para trás, dando um passo para trás. E Jesus empurrando, né? Trazendo a mensagem, dizendo, bora seguir, vamos adiante. Eu sei que você erra, já fez um bocado de bobagem, mas agora o que falhou, está falhado e não se falha mais nisso. Bora seguir. Como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente, como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cisel. Então, assim, não dá para colocar uma fruta numa plantinha que ainda está nascendo, né? Nem fazer uma obra de arte, né, com o primeiro golpe de um cinzel. Ou seja, precisamos amadurecer espiritualmente. E esse é o convite da gente começar a trabalhar em nós essa verdadeira caridade, a caridade fraterna, trabalhar o amor, trabalhar o olhar carinhoso, caridoso pelo irmão, de que a gente possa sair na rua e cumprimentar o outro. Essa semana eu botei no meu Instagram uma frase que dizia assim, do Papa, do que morreu, né? Dê um sorriso. Quando você encontrar uma pessoa na rua, dê um sorriso. Talvez esse seja o único ato de amor que ele vai receber desse dia. E aí a gente fica preocupado de sorrir só para quem a gente conhece. E aí agora eu saio sorrindo para todo mundo, por fazer que eu tô louca. Né? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita da eternidade. Então, lembrar, gente, que semear é confiar na colheita. Semear é confiar na colheita. Talvez a gente não veja agora os frutos, mas a gente sabe que esses frutos vão para a eternidade. E aí a gente precisa pensar assim, o que é que eu estou semeando para fazer uma boa colheita? Porque a gente às vezes semeia, né? E aí quer colher, né? Pois é. E aí ele fala, não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionados pelo nosso próprio esforço. Então, assim, não vai ficar buscando que o outro faça por você a mudança que você precisa fazer interiormente. Faça a sua parte. Lembrar que a nossa caminhada no mundo, ela é coletiva, a gente caminha junto. Mas o esforço é próprio, pessoal e intransferível. Que acaba trazendo também uma caminhada individual que acaba sendo solitária. Porque, no final, sempre vai ser entre a gente e Deus. Não entre a gente e outro. Pode passar. E aí sabemos que não adianta se desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio.
Então não adianta reclamar, amaldiçoar, se desesperar, porque cada um de nós tem o nosso próprio roteiro, o nosso projeto reencarnatório. O que a gente não pode fazer é atrapalhar o projeto reencarnatório do outro. A gente tem que contribuir para que o outro caminhe e a gente caminhe também. Eu estava falando, quando eu falo que Jesus fala, vós sois luz, brilhar a vossa luz. Aí eu sempre falo que a gente quer brilhar a nossa e apagar do outro. Não é esse o caminho. A gente tem que brilhar a nossa e ajudar o outro a brilhar dele também. Pode passar. E aí, por fim, ele deixa uma mensagem que é assim: saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Então, entender que o nosso propósito é nos olharmos como irmãos e que a verdadeira caridade, como Jesus entendia, é o quê? Alguém sabe como é que Jesus entendia a verdadeira caridade? Vou dar uma dica, é uma sigla. BIP. Ninguém sabe, né? Então vamos lá. Jesus entendia a caridade assim: benevolência para com todos, ou seja, fazer o bem para todos, indulgência, né, para com o próximo, ou seja, tolerância, né, e o perdão das ofensas. Então vocês lembrem dessa sigla e toda vez que vocês estiverem errando, você BIP, caridade como Jesus entendia. E aí vocês lembram do BIP, né? E que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça, porque a jornada não é fácil. Mas se a gente chegou até aqui, é porque a gente pode caminhar, não é? Fica com Deus. Eu preciso desfazer 2 imagens minhas, né? Muito evoluída. Não sou não. Eu tenho como princípio básico que eu não me vejo assim. Eu não me vejo corpo, eu me vejo espírito. Espírito, né? Como espírito, o que o corpo puder fazer e eu ajudá-lo a ele viver o máximo possível dentro daquela realidade a qual eu estou inserido, que eu não sei até quando, mas ele sabe, eu tenho que dar conta dele para que tudo fique bem e eu cumpra aquilo que eu vim fazer. Se eu vim fazer alguma coisa e esse corpo para mim é uma ferramenta, então eu tenho que tratá-lo dessa maneira para que eu consiga realizar o que foi que eu disse que faria, porque antes houve um planejamento. Mas eu queria voltar para a filha, o negócio que eu disse do cansanção, etc., que vocês não entenderam. Minha filha, quando tinha 4 anos, hoje ela tem 42, está fazendo hoje 42 anos, ela entramos numa loja, que à época era o Mapping, eu morava em São Paulo, e tinha aquelas casinhas de Turma da Mônica, que depois veio isso, mas na época era importado, não tinha no Brasil ainda. E o Mapping trouxe. Ela entrou na casa, adorou ficar ali, 4 aninhos, então. E aí começou a fazer digamos assim, uma birra para que eu comprasse aquilo. Eu podia comprar, eu tinha dinheiro, eu podia comprar. Mas eu nunca dei a filho nenhum tudo que ele pediu. Se pedir, não ganha. Esse é o meu critério. Então eu disse para mim mesmo, à época a esposa estava do lado, e aí eu disse, já sabe, né? Não vai levar. Ela aí começou a espernear e gritar dentro da casinha. Uma loja de mapa era loja chique em São Paulo. Não por ser chique, mas estava assim de gente. Eu falei, olha, vamos parar, porque você me conhece. Você me conhece. Eu tinha, naquela época, 33 anos. 32. Aí eu disse, olha, ou você para, ou vai dar problema. E ela resolveu que não ia parar e berrou. Eu simplesmente peguei pelas pernas, com a cabeça para baixo, e dei 2 palmadas no bumbum, bem forte, e disse, não chore. Se chorar, eu duplico. Vai ser 4. Se você continuar, é 8. Você que sabe. E aí ficou aquela coisa e ela parou ali. Eu digo, beleza, agora vamos tomar um sorvete que eu quero conversar com você. E fomos, expliquei tudo o que era, tudo direitinho.
Passou um tempo, ela estava com 12 anos. Rebelde que só. Puxou quem? Não, eu nunca fui rebelde, não. Nunca fui. Sinceramente, nunca fui rebelde. Eu sempre, dos 4 filhos que minha mãe teve, eu fui o cara mais consciencioso e ajudei com os outros. Ajudar na educação. Esse irmão que eu te mostrei aí, Sim, que você sim. vai seguir, esse era rebelde. Inclusive ficou 7 anos drogado. 7 anos usando cocaína. Só para você ter uma ideia. Não tenho vergonha de dizer, que a realidade é essa. Graças a Deus é um pastor, hoje, famosíssimo no mundo inteiro. Mas passamos poucas e boas com esse cara. Eu nunca fiz isso. E ele e essa menina, um dia, num colégio, ela disse assim, não quero estudar nesse colégio. Não sei se você conheceu o Colégio Porto Seguro, em São Paulo. É um colégio AA, na época, eu estou falando na década de 80, e saía de lá falando 4 línguas. Era um colégio caríssimo e a gente bancava para que ela tivesse futuro, etc. Mas ela não queria nada. Perdeu, o colégio não aceita. Perdeu de ano, não continua. Saiu, aí colocamos em Olambra. Conhece essa cidade em São Paulo que trabalha com flores. Né? É um colégio fantástico, só que era um colégio com ordenamento evangélico. Mas foi de propósito isso. Era para ela sentir o drama. E era internato. 5 horas tinha que acordar, arrumar a cama, papati. 7 horas tinha que fazer as orações para ter o café da manhã, altamente rigoroso. E eu coloquei lá de propósito. Ela fez o quê depois de 1 ano? Provocou um incêndio no colégio. Provocou um curto-circuito. Foi. Apagou o colégio inteiro e ela foi expulsa do colégio. 12 anos. Eu disse para ela, hoje você não estuda mais. Você vai estudar quando você tiver dinheiro para bancar a escola. Eu não pago. E agora, como é que eu faço? Trabalhar para estudar. Se vire. Se vire. Você já fala inglês. Já falava inglês fluentemente, então agora você tem a faca e o queijo na mão, se vire. Os colegas todos amigos foram crescendo e todo mundo faculdade e tal, e ela para trás. Quando ela se viu num estado bem difícil, porque era difícil conversar com as pessoas, que todo mundo estava adiantado e eu não sabia nada. Aí ela fez supletivo, passou em 11 vestibulares, escolheu um, não gostou, fez de novo, passou, fez uma excelente faculdade. Hoje é uma mulher de 42 anos, que faz hoje, tem 2 filhos, ganha muito bem, obrigado, e fala 4 línguas, é dona do nariz dela e tudo mais. Sabe o que ela me diz? Obrigado por tudo que você me fez. Então, não é essa história de dizer não ser rigoroso, depende do espírito. Você tem que baixar o malho mesmo. Desculpa dizer isso. Eu sou assim. E não tenho vergonha de dizer. Você acarinha, você traz, você faz, e ele não quer, rebelde. Você tem que deixar quebrar a cabeça. Porque senão ele não aprende, não adianta, não vai aprender. Já o filho, com ela, o Márcia, que você conhece, um cirurgião espetacular, nunca pedi a ele para estudar, nunca, desde titico de 3 anos, nunca. Chegava, almoçava, meia hora ali, depois vou fazer os deveres. Eu, meu pai ou minha mãe ia fazer os deveres a vida inteira, até hoje, um homem de 27 anos. Um excelente médico, e está aí. Aí você vai dizer que está errado? Não, eu estou dando 2 exemplos de 2 filhos. Não estou dizendo nada. Agora, quando precisa de pressão, por exemplo, ela estava na faixa de uns 6 para 8 anos, morava numa casa lindíssima, eu já estava separado nessa época, e ela subia o muro e ficava entre uma casa e a outra, em cima do muro. A mãe chegava, desça, não descia. Sabe o que é que ela dizia? Pegava o telefone e ligava para mim, estou falando com seu pai, fale com ele aí. E botava no viva voz. Eu só dizia, desça, senão eu vou aí. Na hora descia. O que é o nome disso?
Moral. Moral e respeito. Porque ou faz, ou faz. Não tinha duas conversas. E ela descia. Então, é isso que eu digo. Tem coisas e coisas. Qual foi a outra coisa que você deu risada e o pessoal deu risada? Do lava-pé. Aqui na casa, Joana, que é a nossa mentora, uma vez, a primeira vez, ela pediu que nós fizéssemos 12 bacias e escolhêssemos 12 pessoas sem avisar as pessoas. Estavam aqui, a casa cheia, devia ter umas 190 pessoas nesse dia. Escolhemos 12 pessoas, sentaram aqui e nós lavamos os pés para mostrar para nós, não é para os outros, para nós, a questão da humildade, a simbologia que tem por trás disso, né? Que Jesus fez. Aquele momento, gente, para quem fez de coração, é uma coisa fantástica. Parece que você se transporta. Não pense que é simplesmente lavar o pé rapidinho e secar e tal, não. Você está concentrado ali, parece que você é transportado para um outro ambiente completamente diferente. É muito bonito quando você faz isso de coração. Mas nem todo mundo faz. Tem gente que faz desagradável, porque às vezes o pé não está limpo. Mas a gente faz isso aqui na maca todo dia, toda segunda e quinta. Se você fosse fazer um tratamento aqui e deitasse na maca, a primeira coisa é limpar seu pé. É passado o algodão com álcool para limpar seu pé inteiro, porque tem uma razão para isso. A planta dos pés é o quê? Nosso. Representa todos os órgãos, igual a orelha. Então, quando eu faço isso, eu já estou asepsiando o corpo inteiro através da planta dos pés. E nós fazemos com o maior carinho. Às vezes chega lá sujinho, porque está pisando aqui no chão, não é culpa das pessoas. Está pisando no chão, porque não pode andar de sapato aqui dentro. E quando chega lá, está sujinho. O que é que a gente faz? Limpa, não é? E ninguém reclama. É assim que a gente vai aprendendo devagar as coisas. É isso mesmo. Eu acho isso ótimo. Quando eu brinco da surra de Cansanção, é porque na época, quando a gente era criança, se falava muito nisso. Eu sou do interior da Bahia, não sou da capital. E se falava muito isso. Então é uma coisa que coça muito. Então se você tomar uma surra de Cansanção, você vai ficar vários dias se coçando. Você nunca mais vai esquecer o porquê que você apanhou. É nesse sentido, viu? Não é que eu vou bater em ninguém com Cansanção. Vai para a vida do espírito, isso aí. Vai para a vida do tá espírito. Bom? Tinha mais coisa que eu podia falar, mas eu vou parar aqui. Melhor. Agora, uma coisa eu te digo. Coração de manteiga. Aqui. Ajudo todo mundo que posso. Faço o que posso. Porém, quando é para disciplina, também sou duro. Muito duro. Seu sim seja assim, seu não seja não. Eu sou assim. E não tenho vergonha de ser e de dizer as coisas, não. Eu faço e falo e cumpro. Não gosto de mentira. Gosto de falar a verdade e aquilo que eu digo eu faço. Vamos para a prece? Vamos. Apague a luz aí. A luz aí fora, gente. Branca. Senhor Jesus, amigo querido, mestre de todas as horas, sabemos o quanto representa na vida de todos nós. Não só as tuas palavras, mas as tuas ações que provaram que é falando e fazendo que nós demonstramos aquilo que realmente somos. Por isso, que a tua vinda até aqui, encarnado, representa para nós, Senhor, o caminho, a verdade e a vida, como bem dissestes, mas que saibamos compreender a extensão dessas palavras e dessas ações
para que possamos replicar em nossas vidas segundo a condição de cada um. Mas que não desistamos nunca de progredir, caminhar no bem, seguir a iluminação de que tanto necessitamos, que é aprender todos os dias, nos melhorando, nos vigiando, orando, para que tudo possa convergir para o bem que nos fará melhor. Obrigado, Jesus, pelas palavras da noite de hoje, de Ana Paula. Palavras que calam fundo nos nossos corações e mentes, mas que só terão valor de verdade para cada um que aqui está, se colocar em prática aquilo que ouviu. Simplesmente ouvir é pouco. É necessário que façamos a lição de casa. E aí, certamente, o mundo terá um novo olhar para cada um de nós. Que sejamos conscientes dessa necessidade e façamos a lição conforme foi pedido por Emmanuel. Obrigado, Jesus, pela família a qual participamos. Obrigado pelos amigos. Obrigado pelo trabalho. Obrigado por tudo que já possuo, mas acima de tudo, por quem já sou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja e assim será. Que a luz de Jesus esteja em nossos corações sempre. Que assim seja. Pronto. Você ri, né? Você nunca viu um cara tão chato. Vou ficar calado, para não comprometer minha reencarnação. Tá vendo você? Não promete muito. A peça para anotar os dois livros. Tá bom. Não, eu vou pegar até também. Mais além do meu olhar, tem exatamente isso. E o outro é 20 dias em coma. É um fato real. Eu tinha até aqui, eu fiquei muito. Desculpa essa brincadeira. Márcia que escapou hoje, eu pego Márcia aqui para mim. Ela ia. O Marcos.